Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora. Sextou, hein, meus amigos? Uma ótima sexta para todo mundo aí, já desejando, lógico, aí um ótimo final de semana, não é verdade? Porque amanhã tem jogo, hein? Amanhã tem Tricolor em campo, São Paulo e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, um jogo importante, não é verdade? O São Paulo que ainda tem aí Mirassol, Bahia, Vasco da Gama aí pelo Campeonato Brasileiro, e a gente sabe da importância nesse momento, antes da parada aí para o Super Mundial, a importância desses jogos e a importância da soma de pontos maior possível aí para o São Paulo entrar nessa intertemporada aí de meio de ano numa situação um pouco mais tranquila e sossegada referente à pontuação no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer essas informações aí, né, sobre o jogo de amanhã e vamos falar também sobre o que o São Paulo comunicou ao mercado que está aberto às negociações. O que a gente sabe é que nunca teve nenhum jogador inegociável no elenco do São Paulo, mas o Tricolor acaba sinalizando, a diretoria acaba sinalizando ao mercado que está aberto a propostas. Coisas boas, coisas ruins, é lógico que a gente vai resenhar sobre isso daí, tá? Vamos falar sobre uma atualização importante aí referente ao mercado da bola, especificamente sobre os atacantes, né? Os centroavantes, que o diretor de futebol insiste em dizer que precisamos. Na minha opinião, não precisamos, mas é lógico. Vamos atualizar para deixar você aí super bem informado. E também sobre uma renovação aí, né? Um acerto bem encaminhado de uma renovação importante que está acontecendo no São Paulo. Fora aí também, vamos comentar um pouquinho sobre a Copa do Brasil, que teve zebra, não é verdade? Teve zebra aí, e é lógico que a gente vai passar e comentar um pouquinho sobre a Copa do Brasil, que agora o bicho vai literalmente pegar nas oitavas de final, fechou? Então deixa aquele likezão para fortalecer o vídeo agora no início, a sua inscrição aqui no canal também é super importante e eu quero muito saber da sua opinião sobre todos os assuntos que a gente vai trazer por aqui nesse videozão, fechou? Então bora lá, sem mais enrolação, tá no ar aí então o Tricolor em Notícia. E já vamos começar falando, lógico, aí sobre a Copa do Brasil, né? Deixa eu separar aqui meus papéis, aqui meus tablets, né? Pra gente não fazer nenhum tipo de confusão. Então, depois da rodada de ontem, né? Finalizou ali a terceira fase da Copa do Brasil e tá aí na tela para vocês verem aí os times classificados para as oitavas de final. 16 clubes, pote único, não é verdade? O São Paulo já faturou aí com a Copa do Brasil uma grana boa, né? Já faturou aí 6 milhões de reais e, lógico, se passar dessa fase de oitavas, né? Garantir a classificação para as quartas de final, o São Paulo pode faturar mais 5 milhões aí. O time que classificar para as quartas de final fatura aí e vai somando esses valores aí no andamento da Copa do Brasil. Bom, vocês estão vendo aí, né, o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, que acabou eliminando o Santos aí do Neymar, não é verdade? Não adiantou nada o Neymar entrar em campo, né, disputando os pênaltis. O CRB acabou classificando, Cruzeiro, o CSA também classificado, Flamengo, Fluminense, Inter, Palmeiras, o RB Bragantino, que deu uma sonora goleada em cima do Criciúma, né? Enfiou aí 6-0. Olha, Bragantino vem surpreendendo, até porque vem fazendo uma boa campanha também no Campeonato Brasileiro. Tem o Retrô, né, que acabou eliminando o time do Fortaleza, o Tricolor Paulista, nosso São Paulo Futebol Clube e o Vasco da Gama, não é verdade? Estão aí os 16 times aí classificados para essas oitavas de final da Copa do Brasil. Como eu disse, vai ser pote único, então quer dizer, a gente pode pegar um CSA, pode pegar um CRB,
Pode pegar um Retrô, pode pegar um Flamengo, um Palmeiras, um Cruzeiro. Bom, pode pegar qualquer um desses times que você está vendo na tela aí. E a pergunta que eu deixo para vocês é qual a sua preferência. Não vai valer de nada mesmo, mas quem você gostaria de enfrentar numas oitavas de final aí de Copa do Brasil? Ou também, qual o confronto que você gostaria de ver, né, nessas oitavas aí, talvez um clássico nacional, para os caras já se eliminarem de uma vez logo já nas oitavas. Eu deixo aqui o meu palpite. Eu gostaria, lógico, né, de pegar ou um CRB, um CSA também, ou até mesmo um Retrô, se bem que desses 3 times que não fazem parte, né, da Série A do Campeonato Brasileiro, se bem que o Paranauê também é Série B, né, mas desses 3 times aí, o melhorzinho que eu consegui acompanhar um pouco, né, foi o Retrô. O Retrô tem um time bem organizado, né, é um time que não desiste, não é verdade? Fez jogo duro ali e conseguiu classificar em cima do Fortaleza do Vojvoda. Fortaleza também não vem fazendo uma boa temporada nesse ano de 2025. Mas eu ficaria entre esses 3 times aí. Tá, vai ser um jogo complicado? Para o São Paulo não vai ter jogo fácil, meus amigos. Pode ser um Flamengo, pode ser um CRB. Para mim, o grau e o nível de dificuldade vai ser o mesmo, né? Só que tira um pouco daquele peso do clássico nacional e tudo mais. Só que é o seguinte, também aumenta aí a responsabilidade de vencer, né? Pela qualidade, pelo nível dos 2 times. Mas eu ainda fico na preferência de, num sorteio, encarar um desses 3 times aí, né? O CRB, CSA e também aí o Retrô, tá? E um confronto que eu já gostaria de ver, né, nessas oitavas de final, já para um acabar matando o outro, né, nessa fase mata-mata de Copa do Brasil, poderia cair aí um Flamengo e Palmeiras, né? O Flamengo e Palmeiras seria bem legal, bem interessante, né? Porque um já elimina o outro ali, já logo nas oitavas. E, lógico, a gente imaginando e prospectando uma classificação para o São Paulo para uma próxima fase, né? Que seria as quartas de final. É lógico, teria um adversário grande, pesado e difícil pela frente, né? Já teria eliminado um aí para uma próxima fase. Mas eu quero saber de vocês, a preferência de vocês para um eventual adversário das oitavas de final e um confronto que você gostaria que acontecesse aí já nas oitavas, né, dos nossos rivais. Um confronto grande aí para um eliminar o outro aí já nessas oitavas. Quero muito saber da sua opinião. Deixa aí no campo dos comentários. Uma coisa é fato, meus amigos. Para o São Paulo não vai ter facilidade contra ninguém. Contra qualquer clube desses daí que o São Paulo pegar, não vai ter nenhuma facilidade. Isso você pode ter certeza. Vamos falar agora um pouquinho sobre essa sinalização que a diretoria do São Paulo acabou avisando, né? Foi até uma matéria, se não me engano, do UOL, né? Que acabou divulgando ali, é lógico, isso daí é uma coisa passada do próprio São Paulo para toda a imprensa acabar divulgando, né? Que o São Paulo acabou sinalizando ali, né? Para empresários, para agentes, que o São Paulo está aberto a negociações com qualquer jogador do elenco. E como a gente já tinha falado na introdução do vídeo, nunca teve um jogador do São Paulo que falou: esse cara aqui é negociável, esse cara aqui a gente não vende. Até porque pela atual situação do São Paulo, né, que sempre está com o Pires na mão, então é bem provável que o São Paulo negocie atletas, no plural, exatamente, no plural, nesta janela de transferência. Tudo, lógico, vai depender aí do jogador, da proposta, né, do jogador e pela importância aí também que o São Paulo tem desse atleta perante ao elenco do São Paulo. Vamos dizer assim, uma proposta pelo Rian Francisco, pode ter? Pode ter.
Vai depender de quanto São Paulo imagina querer faturar com ele, e é lógico a proposta que chegar, né? Além dos jogadores da base, como Rian Francisco, Matheus Alves, Ferreirão, o próprio Luca, né, que tá aí numa evidência e tenho certeza aí também que pode receber algumas sondagens e consultas nessa janela, além dessa molecada que sempre tá em evidência e sempre estão sendo monitorados por grandes clubes aí da Europa e tudo mais. Também tem um jogador já um pouquinho mais velho, vamos dizer assim, mas não deixam de ser jovens jogadores, mas que já estão há algum tempo aí no time profissional do São Paulo, como o próprio Pablo Maia, não é verdade? Que a gente sempre sabe que clubes ingleses sempre estão monitorando o futebol do Pablo Maia, né? Toda a situação do jogador, né? Um outro aí também que sempre é falado e lembrado é o Bobadilha, né? Então, quer dizer, o São Paulo sinaliza aí o mercado que está aberto. Isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa ruim? Você pode, lógico, observar e tirar suas conclusões olhando o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Olhando meio vazio, o São Paulo indicando e sinalizando para o mercado que está em aberto, quer dizer que o clube pode chegar e falar, ó, aquele jogador na análise de mercado e tal, não sei o que lá, e custa X. Se talvez a gente oferecer Y, que é ali perto de X, o São Paulo pode liberar. Então, quer dizer, isso pode ser uma coisa ruim, porque os clubes vão acabar pinchinchando valores e propostas em cima de atletas, sabendo que o São Paulo está na situação que está e com o Pires na mão, precisando vender. Até porque a gente já chegou até a comentar, não sei se foi no vídeo anterior ou no outro até, que o São Paulo tem uma meta estabelecida de orçamento com vendas de jogadores, né, na casa ali de 155 milhões de reais. São Paulo precisa ganhar esse dinheiro com negociações de jogadores, ou vendendo jogadores, né? Ou então pegando porcentagem de jogadores que o São Paulo ainda tem, né? Que jogam já em outros clubes, que já foram vendidos já há algum tempo, né? Exemplo que a gente tem aqui do próprio do Casimiro, do próprio Antony, do próprio Gabriel Sara, jogadores que o São Paulo ainda tem pequenas porcentagens e também tem aquela parte de clube formador, que também é somado nesse valor total. Então o São Paulo com certeza conta com essas transferências europeias de ex-jogadores do São Paulo para arrecadar um dinheiro, né, para baixar esse valor. E é lógico, para complementar, vai ter que vender algum jogador aí do atual elenco, até porque o São Paulo, né, precisa fechar a temporada de 2025 no azul, que é uma obrigação do FIDIC, né, que está ali controlando as contas do São Paulo. Então, quer dizer, a gente sabe sobre atraso de salário, atraso de direito de imagem, atraso de valores que para fechar negociações. Um exemplo aí do Alan Franco, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele também, sabe? Então, quer dizer, o São Paulo tem uma porrada de boleto e de dívida para pagar. Tem essa meta de venda de atletas ou de arrecadação de dinheiro referente a transferências e vendas de jogadores, sendo eles estando no São Paulo ou não, para tentar fechar no azul. Cara, eu falo para vocês, é uma situação bem difícil e uma situação bem complicada para o São Paulo tentar aí chegar nesse valor, né? O São Paulo que já chegou a arrecadar aí 85 milhões já nessa temporada, né? Com a venda do William Gomes, o empréstimo do Nestor, né? Talvez a grana da venda do Nestor tá bem próximo de bater as metas e o Bahia vai ser praticamente obrigado, né, a adquirir os direitos do Nestor, talvez já esteja até dentro desse valor aí, né?
Tem o Rato, a venda do Wellington Rato também pro Vitória, do próprio Michel Araújo pro Bahia também, do Eric também. Então, o São Paulo já arrecadou alguns valores aí referente a essa meta estipulada orçamentária com as transações de jogadores. Agora, o elenco que a gente já tem já é curto, mas ainda é melhor do que do ano passado, que tinha um monte de gente encostada lá e não utilizada. Conseguiu dar essa limpa no elenco, né, do ano passado para cá, com o elenco curto agora e ainda em 3 frentes nessa temporada de 2025. Mesmo assim, o São Paulo, infelizmente, vai ter que se desfazer, né, de alguns jogadores. Agora precisa ver quem é que vai sair. Dessa molecada da base que tá tendo um destaque agora, né, que a gente comentou, o Ferreirão, o Alves, o Rian e o Luca, eu acho que é imprescindível a gente tentar manter essa molecada. Porque essa molecada é que oxigenou o nosso atual elenco. Foram eles que entraram em campo na falta dos veteranos e que salvaram a própria pele do Zubeldia. Ferreirão praticamente se tornou aí um titular. O Araújo foi titular até 2 jogos atrás. O Luca, que está ganhando espaço e provavelmente vai ganhar ainda muito espaço, porque o Ferreirinha volta só depois do retorno do futebol, depois ali do Super Mundial, que vai ter no meio do ano. E só o Rian realmente aí que, ao meu ver, o Zubeldia precisa dar mais minutagem para ele em campo, precisa colocar mais o moleque em campo até para ele já ir se acostumando, conforme o Ferreirão já acostumou, o próprio Alves também. Eu tenho certeza que o Luca é um jogador aí também que vai ter mais oportunidade e vai acabar se acostumando aí, né, a jogar no time profissional do São Paulo. Então é isso. São Paulo abre as portas para agentes e empresários, não é verdade? Para poder aí negociar e virar uma grana aí nessa janela de meio do ano que logo deve se abrir aí e aí vai começar a briga. A gente sabe que muito time que tem grana vai se reforçar. Mas e o São Paulo? E o mercado da bola do São Paulo? E as contratações do São Paulo? Não tem dinheiro. São Paulo está precisando vender jogador, mas e aí as contratações? E a composição de elenco, se caso sair algum jogador do atual elenco? Como que vai fazer? É tudo isso que tem que ser colocado no papel, é tudo que tem que ser feito uma estratégia, na verdade, para ver o que seria mais interessante para o São Paulo. O que a gente sabe é que, infelizmente, vai precisar vender por causa de dinheiro. São Paulo não tem dinheiro. Nem para pagar 1.200.000 reais aí da parcela do Juan Tressoldi, que é um assunto que a gente tratou no vídeo de ontem, né? E a gente até tratou na live de resenha ontem. Falando nisso, agradecer toda a galera ali que colou, né, na live de resenha ontem. Foi muito legal, muito bacana. Na verdade, a gente veio num outro formato, onde você pode mandar os áudios ali durante a live, né, utilizando o Live Pix. Não é verdade? Que tá aí com o QR Code na tela, então ficou bem legal, ficou uma interação bem bacana, né? A galera curtiu, né? Além de a gente falar, lógico, muito sobre São Paulo Futebol Clube, tem a parte ali de descontração, que a gente troca uma ideia, dá umas risadas, não é verdade? Então foi bem legal, mais uma opção que você tem como interagir com a gente aí, principalmente nas lives, né? Além do chat ali que a gente troca uma ideia, a gente sempre tá falando e comentando, né, questões que vocês acabam mandando, existe a possibilidade de mandar um áudio durante a live. Então, quer dizer, cola na grade na semana que vem, que vai ter sim live de resenha, onde você vai poder dar aquela interagida a mais aí, mandando aquele áudiozão durante a live, fechou? Mas se você estiver aberto a contribuir, a colaborar com o canal, fica à disposição, é só escanear o QR Code aí ou entrar
no link livepix.gg/DrexTricolor, que eu vou deixar fixado para vocês aí no primeiro comentário, fixado para vocês que quiserem colaborar de alguma maneira, fechou? Bom, deixa eu ver aqui o próximo assunto que a gente vai falar. Sim, vamos falar agora de mercado da bola, se liga! Vamos falar então de mercado da bola, porque teve algumas atualizações, não é verdade? Deixa eu separar os papéis aqui, que senão eu vou confundir tudo aqui, cara. Algumas atualizações, principalmente na parte do ataque, na parte ali, é lógico, onde Carlos Belmonte acabou dizendo, não é verdade, que o São Paulo precisaria contratar um centroavante. Eu discordo, até porque a gente tem Rian Francisco no banco de reserva, pouco utilizado, com pouquíssima minutagem, mas sim com muita fome e vontade de jogar. Então, Zubeldia, dá uma moral pro moleque, faça a torcida feliz e dá mais minutagem pro Rian. Mas, em paralelo a isso, você tá vendo, né, as imagens aí dele mesmo, Fernando Zampedri, que a gente já trouxe vídeo aqui também falando um pouco desse jogador, né, do chileno, que joga lá na Universidade Católica do Chile, continua no radar do São Paulo, até porque teve a confirmação, né? Teve a confirmação aí do jornalista chileno também, José Tomás Pumaninho, é isso? Pumanino, deve ser isso, porque nem eu tô entendendo a minha letra aqui, tá? Ele acabou confirmando, sim, que o São Paulo entrou em contato, né, que o São Paulo ali consultou a situação do jogador, né? Lembrando que o Zampedri, ele tem aí 37 anos de idade, né? É um jogador ali já com uma idade elevada. Algumas coisas que eu pude pesquisar em algumas matérias e notícias sobre o jogador é que ele tá bem, né? Fisicamente ele tá bem, não é um jogador velocista nem nada do tipo, mas é um jogador que tem características bem próximas do que o Zubeldia imagina para o São Paulo, e seguindo a linha do centroavante como o Caleri é. Aquele cara que segura a zaga ali atrás, aquele cara brigador, aquele cara que segura a bola para o time se aproximar do ataque. Então, quer dizer, o São Paulo busca, né, jogadores para a parte do ataque, principalmente aí centroavante, com essas características, né? A gente já falou do Carlão também, da Ferroviária, que também tem essas características, não é verdade? A gente falou do Carlos Vinícius, no vídeo de ontem a gente falou bastante, né, sobre esses jogadores, mas a atualização que tem referente aí ao Zampedri é que o jornalista chileno, né, o José Tomás, acabou confirmando, né? Confirmando aí a consulta e o interesse do São Paulo. Não tem proposta, não tem nada, não tem contato diretamente ali com o staff dos jogadores, nem nada. Houve uma consulta. Quando se fala que houve uma consulta, o São Paulo entrou em contato para saber como está a situação. O jogador tem contrato até o final do ano. Poderia assinar um pré-contrato agora na metade do ano. Em gratidão, a Universidade Católica do Chile, time aí do Zampedri, não colocaria ali nenhuma dificuldade para a saída do jogador. Então, quer dizer, o jornalista acabou informando e abrindo algumas informações ali que é importante para mim e para vocês também aí ficarem sabendo sobre essa sondagem, né? Sobre essa consulta que o São Paulo teve aí em cima do Zampedri. Só alguns números só, né? Em 5 anos, ele já está 5 anos lá jogando pela Universidade do Chile, tá? Nesses 5 anos, ele fez 194 jogos e fez 121 gols. São números importantes. São números bem importantes aí desse jogador, né, chileno, esse experiente jogador chileno, mas, né, a gente tem que colocar na balança também o campeonato chileno, né, meus amigos? A gente vê muito jogador vindo da Europa com dificuldade para jogar aqui no Brasil. Imagina um jogador chileno vindo
para o futebol brasileiro, que a gente sabe que é um futebol, mesmo nivelado por baixo, é um futebol competitivo. É um futebol intenso. Mas os números para o futebol chileno e, lógico, para os números individuais aí do Zampedri são bem importantes e são bem relevantes também, né? Daria certo no futebol brasileiro? Um cara que tem 37 anos, por mais que tenha esses números, eu acho um pouquinho exagerado, para falar bem a verdade, né? E como a gente já tem, vem comentando já, né? E pontuando algumas coisas sobre o mercado da bola, né? Sobre as sondagens e as especulações, cara, qual o problema e qual é a dificuldade de você utilizar o Rian? Ah, mas o Zubeldia gosta desse cara brigador e tal. Será que não dá para mudar um pouquinho? Falou, ó, esse jogo aqui a gente vai utilizar o Rian, então a gente vai jogar dessa forma. Não dá para mudar um pouquinho a estratégia? Não dá para mudar um pouquinho aí a tática do São Paulo? Quando você utiliza o André Silva e quando você utiliza o Rian Francisco? Eu acho que não teria dificuldade para isso, né, Zubeldia? Você é técnico, já tem um bom tempo aí nas costas como técnico de futebol, você conhece de futebol, sabe como é que funciona. Então daria sim, pelo menos ao meu ver, na minha opinião, daria sim para ele mudar um pouquinho, sabe? Não vejo a necessidade do São Paulo contratar um jogador, talvez, se acontecesse, mas aí eu acho que teria que ter alguma ajuda da patrocinadora e tudo mais, porque o São Paulo não tem condições, seria o Carlos Vinícius. Aí sim, aí é um jogador que ele chega aqui não é para ocupar o lugar do Calera enquanto ele tá contundido, é um cara que chega e vai brigar pela titularidade. Por mais importante que o Caleri seja, por mais a idolatria da torcida que o Caleri tenha, um Carlos Vinícius chegaria aí para brigar pela titularidade junto com o Caleri e também o André Silva. Ah, mas aí o Rian. Aí o Rian ele vai ficar como opção. Eu vejo o Carlos Vinícius como o único nome interessante para contratar para centroavante. O Carlão e o próprio aí Zampedri, eu não traria, tá? Por mais que tenha números expressivos, né? Tanto o Zampedri como o próprio Carlão também, como a gente já passou em vídeos anteriores, mas eu prefiro dar a oportunidade e priorizar o Rian Francisco. Nesses dois casos. Carlos Vinícius daí já é uma outra conversa e lógico, o São Paulo sozinho não teria condições, aí teria que entrar algum parceiro ou a própria patrocinadora master do São Paulo dando aquela ajudinha como fez com o Oscar, é lógico, para dar aquela qualificada no elenco, tá? Teve atualização também sobre o Alan Franco, tá? A gente falou no vídeo de ontem também, né? Sobre a travada, né? A gente vem atualizando dia a dia, quando a gente tem um vídeo aqui para falar, né? Sobre o mercado da bola e nos nossos programas ao vivo aqui também. A gente falou ontem na live de resenha. Com certeza vamos falar hoje também, porque teremos Tricolor de Coração por volta das 8h15, 8h30. A gente entra ao vivo aqui no canal para a gente trocar ideia bastante aí sobre São Paulo Futebol Clube e também aí sobre prospectar, né, o jogo de São Paulo e Mirassol comigo, com o Big, com o Marcelo Balboa e também com o Rodrigo do Papo Tricolor. Hoje tem então um programa Tricolor de Coração ao vivo aqui no canal. Espero, lógico, a audiência de vocês. Então, sobre o Alan Franco, é que as conversas aí entre São Paulo e o problema que está sobre essa renovação do Alan Franco, que é com o staff dele, né? Valores que o São Paulo ainda deve desse contrato vigente com o Alan Franco, parece que o acerto já está muito bem encaminhado, né? O São Paulo pagando um valor agora e, vamos dizer assim, o restante que sobrar ainda, que o São Paulo deve
para o staff do Alan Franco, né? Dividindo ali em poucas parcelas no início desse novo contrato aí, né? Só para o São Paulo desenrolar e assinar logo esse contrato de renovação com o Alan Franco. Então a informação que tem, que foi até o próprio Alexander Vieira, né, que acabou trazendo essa informação, deixando aqui a fonte para vocês, é essa, né? Então andou aí para um acerto aí a renovação do Alan Franco nessas condições. A quitação de parte da dívida e a outra parte da dívida, né, parcelada aí nesse novo contrato do São Paulo, quer dizer, tá virando uma bola de neve essa situação aí da dívida com os empresários do Alan Franco. Mas o importante é o São Paulo achar uma solução que seja boa para o clube financeiramente, né? Ali para formar um plano, né? Para planificar esses pagamentos aí, tanto para o Alan Franco como para o seu empresário referente a esse contrato vigente, que tem coisas atrasadas e é lógico. O contrato novo a partir de 25 até mais ou menos aí 2028, 2029, a gente não sabe até quando esse novo contrato do Alan Franco pode ser assinado. Mas importante, né? Uma encaminhada e um acerto já quase que no esquema aí da renovação do Alan Franco. A gente sabe que o jogador quer ficar no São Paulo, né? Identificado e tal e tudo mais, um dos líderes, né, do elenco dentro ali de campo. Então eu vejo como super importante a renovação aí do Alan Franco, tá? E eu quero só passar aqui para vocês rapidinho. Cadê? Putz, cadê o negócio aqui que eu precisava colocar para vocês? Eu não tô achando. Não tô achando. Não tem aqui. Não tem aqui, mas eu quero informar para vocês, né? Enquanto você vê ali em cima passar o número de contato da Sal Store, do Alpha Shopping, não é verdade? Tá aqui na descrição desse vídeo o contato para vocês já adicionarem a galera da loja aí no seu WhatsApp. Sabe por quê? Já está aberta a pré-venda do segundo lote daquele boot. Aquele boot que a New Balance lançou com as cores do São Paulo, né? Aquele tênis branco com a faixa ali vermelha e preta, que esgotou rapidíssimo de todos os estoques aí das lojas do São Paulo, mas na Sal Store do Alpha Shopping já se iniciou a pré-venda desse segundo lote do tênis New Balance São Paulo. Não quer ficar de fora? Quer garantir o seu? Então, mano, aqui na descrição do vídeo tem o contato, o número do contato do WhatsApp, já adiciona aí para você, já entra em contato e fala: eu quero garantir o meu boot. Eu quero garantir meu boot da New Balance com o São Paulo. Como que eu faço? Eles vão te passar todas as informações. Vai ser um super atendimento, pode ter certeza, para você que procura materiais oficiais e licenciados do nosso tricolor. Vale muito a pena. Então, já adiciona. Pega aí aqui que está na descrição do vídeo o contato do telefone, entra em contato, chama no zap a galera da loja da Sal Store lá do Alpha Shopping. Já garante, hein, velho? Porque, ó, esse boot tá top mesmo, hein? Tá muito louco esse boot. Tenho certeza, para quem tava interessado, não conseguiu comprar, tá aí a oportunidade. Tá aí a oportunidade. Pré-venda, velho. Pré-venda. Já para você se garantir e não deixar faltar aí na sua coleção. Aproveita, tem contato aqui na descrição do vídeo. Vamos falar então do jogo, né? O São Paulo aí que fechou já, né? Sua preparação para o jogo de amanhã contra o Mirassol. Como eu disse lá no início, na introdução, um jogo importante, um jogo que os 3 pontos vale demais para o nosso tricolor. Lógico que vale para o time do Mirassol também, que está 1 ponto só atrás, né, do São Paulo ali na classificação geral, né? O São Paulo tem 12, o Mirassol tem 11. Praticamente um confronto direto aí com o Mirassol. Lembrando que o Mirassol ali tem como um
São Paulo, Reinaldo, não é verdade? Chegou até a dar entrevista aí para algumas mídias grandes, né? Falou aí que demonstrou todo o seu amor e gratidão que tem pelo São Paulo e tal e tudo mais, não é verdade? Mas amanhã dentro de campo é Mirassol para lá, São Paulo para cá, e é lógico que a gente vai torcer muito pro nosso tricolor. Zubeldia suspenso, né? Teve aquele gancho lá do TSJD, né? Pela uma expulsão, invasão de campo que ele teve, pegou gancho. Então amanhã, Maxi Múmia Cubeiras é o treinador que deve ficar à beira do gramado ali, dando as instruções e fazendo as alterações durante o jogo do São Paulo, né? Prevejo fortes emoções amanhã com Maxi Múmia Cubeiras na beira do campo, tá? O São Paulo atualizou aí, né, a situação dos lesionados, né? O Luiz Gustavo, né? Só depois ali da parada do Super Mundial. O Caleri também só na próxima temporada. Lucas Moura também só depois dessa parada de meio de ano. Marcos Antônio, bem provável também que só volta após a parada, né? Teve um problema muscular que a gente sabe que demora ali de 4 a 6 semanas, né? Não tem tempo hábil, até porque o São Paulo tem apenas aí mais 4 jogos antes da parada, né? 3 do Campeonato Brasileiro e 1 pela Libertadores. O Ferreirinha também, né? Aquele problema no pé que a gente já comentou por aqui, que eu já tive até esse problema também, e é uma coisa bem complicada para se tratar, né? Uma coisa bem dolorosa, uma lesão dolorosa mesmo, né? O Igor Vinícius com lombriga, né? Quer dizer, brincadeira. Com lombalgia, tá fora, mas também a gente não tem problema e não sente nenhuma falta, né? Do Igor Vinícius, pelo menos eu não é verdade? E tem o Luca com aquele problema no tornozelo, né? Antes de começar a gravar esse vídeo aqui, o São Paulo ainda não tinha divulgado as informações do treino de hoje. Então, não consigo te informar se Luca treinou e vai para o jogo ou se o Luca vai ficar de fora. Seria importante, né? O Luca ter participação nessa partida, até porque, para mim, o time ideal para encarar o Mirassol amanhã pelo Campeonato Brasileiro, pela importância. E detalhe, jogo no Morumbi, né, meus amigos? Jogo no Morumbi, a gente tem que dar as cartas, a gente tem que se impor, a gente tem que mandar no jogo e tem que ganhar o jogo. Então, para mim, pelo que a gente tem disponível, um time ideal amanhã para jogar contra o Mirassol não é uma provável escalação, tá? É um time que eu gostaria de ver com jogadores que estão aí disponíveis. Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, tá? Pablo Maia e Alisson, Oscar, Ferreirão e Luca, e André Silva na frente. O Luca, a gente não sabe se vai jogar amanhã ou não, mas o Ferreirão tá disponível, o André Silva, Pablo Maia, o próprio Alisson, o restante que eu falei para vocês, está todo mundo disponível. Você gostaria de ver um time desse, mano? É para ir para cima. 2 jogadores de lado de campo com velocidade, para acelerar o jogo, para ter jogada individual, para realmente forçar a parte ofensiva ali do São Paulo. Oscar jogando de articulador e não de volante. Com aí sim, Pablo Maia e Alisson ali fazendo a dupla de volantes, né? Pra gente relembrar ali bons momentos que os 2 jogadores já fizeram de dupla de volantes ali em bons momentos do São Paulo. Então, para mim, a escalação ideal seria essa. Mas não quer dizer que o Zubeldia vá colocar esse time em campo. Até porque tem a dúvida do Luca, não é verdade? E com a dúvida do Luca, ele pode fazer igual no jogo contra o Náutico. Jogar o Ferreirão lá para a esquerda, entrar com o Ferrarese, jogar o Cédric para frente, colocar o Oscar de segundo volante, entrar com o Lucas. Olha a salada que ele pode fazer. Olha a salada. Mas o mais importante seria a vitória do São Paulo, lógico, aí amanhã contra o Mirassol, tá? O jogo é 6h30 da tarde, Sport TV e Premier. Você tá vendo aí, né, a foto do Zubeldia, a foto do Luke, e você tá vendo a foto de um juizão aí também, né? Eu até falei, vou colocar a foto do juizão, colocar a cara dele aí para todo mundo já ficar sabendo quem é. A arbitragem aí com Alex Gomes Stefano
né? Os assistentes Luiz Regazzoni e Thiago Espósito, os 3 do Rio Grande do Sul, tá? E o VAR vai ficar aí nas condições e na situação do Diego Pombo Lopes, que é da Bahia, tá? Então, é lógico, a gente espera que o São Paulo consiga esses 3 pontos amanhã, na verdade de 12 e para 15, depois tem que virar a chavinha que tem jogo da Libertadores, que a gente já está classificado e é um jogo, ao meu ver, desses últimos que o São Paulo tem até a parada, o menos preocupante e importante. Eu acho que agora é o momento de focar 100% no Campeonato Brasileiro. Mirassol amanhã, Bahia semana que vem, depois tem uma parada FIFA, infelizmente, e antes da parada contra o Vasco da Gama. Esses 3 jogos seriam importantíssimos se o São Paulo conseguisse somar aí, né, os 9 pontos. Nossa, seria bom demais para o São Paulo ficar tranquilo nessa parada, nessa mini intertemporada, quando vai parar o futebol aí pro super campeonato, né? O Copa do Mundo aí de clubes aí da FIFA no meio do ano. Bom, foi isso, né? Falei tudo aqui, dando aquela olhada aqui no meu tablet. Foi isso, falamos aí tudo que precisava informar, né? Hoje, lembrando mais uma vez, a gente tem aí o programa Tricolor de Coração ao vivaço para vocês entre 8h15 e 8h30. Já fica ligado, já fica ligeiro, né? Aciona aí o sininho, até porque aí você recebe a notificação aí dos conteúdos aqui do canal, fechou? Lembrando que estou vestindo manto tricolor, o linkzão da loja também você encontra aqui no descrição, né, desse vídeo aqui, dá aquela moral para quem nos dá moral, né, referente também aos produtos oficiais, a loja Sal Store do Alpha Shopping, fechou? Então é isso, vejo vocês aí mais tarde pra gente trocar aquela ideia no programa ao vivo, Tricolor de Coração, pra gente dar mais uma resenhada e falar tudo sobre São Paulo Futebol Clube, fechou? Aguardo vocês, tamo junto, é nóis.